A evolução do meu cabelo crespo nos últimos 10 anos. Lá em 2015 eu fiz o meu Big Shop, mas desde então muita coisa mudou, o meu cabelo evoluiu e eu quero te contar em detalhes, analisando fotos de cada ano dentro desse período. Então vem comigo porque esse vídeo não tem roteiro, eu separei as fotos aqui por datas e vou reagindo junto com vocês. Aproveita e já deixa aqui nos comentários quantos anos de cabelo natural você tem também. Eu trouxe até uma água porque são 10 anos, né? Eu tenho certeza que vai ter muita coisa aqui pra gente analisar. Antes de começar as fotos de 2015 em diante, eu preciso mostrar fotos de quando meu cabelo era alisado. Por quê? Minha mãe alisou meu cabelo desde os 5 anos de idade. Naquela época, né, anos 90 ali, era o que se acreditava que deveria fazer, era como se tinha o cabelo crespo arrumado, era alisando. Então a minha mãe começou a alisar o meu cabelo, eu era muito novinha, tanto que eu não conheci de fato a textura natural do meu cabelo. Eu tinha mais referência de foto, mas por lembrança eu nem sabia exatamente como era. Então a maioria das minhas fotos de infância, adolescência são assim, com o cabelo super alisado e ainda com o cabelo muito preso também, com muita tração. Porque ainda que ele estivesse alisado, pela textura do meu cabelo, né, eu tenho um cabelo que em partes é 4C, 4B, então é uma textura que é difícil de manter alisada, né, porque a raiz vai crescendo diferente e é muito distante do liso. Então, para manter esse cabelo alisado, ainda assim, muitas vezes eu tinha que usar ele preso, porque a raiz ficava mais alta, trazia um volume e aquilo também não era tido como um cabelo bonito, um cabelo arrumado. Tem fotos aqui de 2010, 2012, 13, por ali, e todas elas com cabelo alisado. Eram os momentos que eu estava com o cabelo solto. E o meu cabelo alisado, ele já chegou até quase na cintura. Então assim, era um cabelo que era grande e que eu mantinha alisado por muitos e muitos anos. E ainda tem quem olhe pra mim e diga assim, ah, mas seu cabelo dá muito trabalho. Gente, vocês imaginam esse cabelo, a frequência que eu não tinha que fazer alisamento, o dano químico, né, que traz tudo isso, e o quanto que eu não tinha que recuperar para esse cabelo ficar minimamente saudável, os cortes que a gente tinha que estar dando ali na ponta porque era a região mais danificada. Então assim, é um cabelo que exige um extremo cuidado, inclusive muito mais do que eu tenho hoje, do que eu preciso ter hoje com o meu cabelo crespo, que é um cuidado de rotina. O cuidado que eu tenho com o meu cabelo crespo hoje, ele já entrou na minha vida. Então assim como você, loira, como você, enfim, tem até mesmo o cabelo liso natural, passa aquele olhinho antes de dormir, cuida do cabelo como uma parte de você, como a gente cuida, sei lá, passa um hidratante no corpo, é natural. Pra mim é natural também cuidar do meu cabelo crespo, eu não vejo isso como um trabalho. E naquela época, sim, eu precisava manter, tinha um esforço de manutenção desse cabelo muito maior. Primeiro, porque não era o que eu queria pra mim. Então eu tava fazendo muito mais por essa pressão social, né? Porque diziam que o que eu tinha naturalmente era feio, era inadequado, então eu precisava mudar. Mas para mudar era um esforço gigantesco. Eu precisava transformar completamente a textura do meu cabelo e ainda deixá-lo saudável, sem contar todas essas interferências químicas. Então era muito difícil de manter, o cabelo danificava com muita facilidade, e aí você pensa, quando você vai pra praia, pra piscina, enfim, é todo um universo que não se pensa quando você olha pra alguém que tem o cabelo crespo e fala assim, ah, mas seu cabelo dá muito trabalho. Pra mim, dava muito mais trabalho quando eu tinha o cabelo alisado. Então vamos lá. Oficialmente começando 2015, foi o ano que eu cortei o meu cabelo Big Shop. Pra quem não conhece aquele termo, o grande corte. Quando você passa pela transição capilar e você tira toda a química que ainda existe no cabelo, você faz esse corte, que tira toda a parte alisada, aquela ponta, aquele resquício de química do cabelo. Então você está fazendo o Big Shop e aí o seu cabelo passa a ser 100% natural. Quando eu fiz meu Big Shop, eu não tinha esse autoconhecimento que eu tenho hoje. Eu não era uma mulher tão segura de mim quanto eu sou. Então assim, às vezes eu olho essas fotos e penso, poxa, seria a oportunidade perfeita para eu ter raspado o cabelo? Para eu ter me visto dessa forma também? E eu acabei não fazendo, porque, enfim, eu ainda achava que isso era um passo adiante do que eu conseguia, né? Eu fui até onde eu podia. Tudo bem, me respeitei na época, mas eu fico olhando, meu cabelo tava muito curtinho. E tava assim, ó, um passinho perto do raspado. E talvez teria sido interessante viver essa experiência também, né? Mas cortei o meu cabelo aí, como vocês podem ver, bem curtinho e comecei essa minha jornada com o meu cabelo natural. Aí chegamos em 2016. Vocês conseguem ver o tanto de ponta queimada que tinha esse cabelo em 2016? Eu fico impressionada, porque eu nunca usei coloração no meu cabelo natural. Então, assim, essas pontinhas que vocês estão vendo nas fotos não são coloração, tá? Não era o cabelo pintado, era queimado de sol. Porque naquela época, a gente mal tinha conhecimento de produtos que tratassem o nosso cabelo no básico, tratamentos de rotina.
Imagina você saber que você precisava, por exemplo, de um produto que tivesse filtro solar para manter o seu cabelo bem protegido. Pelo menos na minha realidade, tinha pouco acesso ao conhecimento do cuidado com o cabelo crespo. E eu bato nessa tecla porque pra gente ter um cabelo bonito, forte, saudável, pra gente estar segura com esse cabelo também, atravessa outras coisas que estão além só desse autoconhecimento e dessa coisa de estar seguro e confiante. É preciso ter ferramentas, é preciso ter um cabelo saudável, é preciso saber cuidar desse cabelo para se sentir bonito e confiante com ele. Ah, e tem uma curiosidade, quando eu cortei o cabelo, eu cortei redondinho, né? Ficou tão curtinho que ele ficou bem redondinho. Quando ele foi crescendo, o cabelo crescia mais pra cima. A lateral do meu cabelo era menor e a parte de cima era um pouco maior. Eu acho que quando eu passei pela transição, né, a parte de cima acabou crescendo mais o cabelo natural, e quando eu cortei, eu não fiz nenhum corte específico, mas eu cortei tudo que tinha de química. Então a parte lateral ficou menorzinha, que era onde o cabelo tinha menos comprimento, e a parte de cima ficou maior. Então ele foi crescendo dessa forma, e não é como eu mais me identifico, assim. Vocês podem ver que hoje meu cabelo é sempre pros lados. Eu gosto muito mais do meu cabelo pros lados, desse comprimento nessa direção. Mas essa foi uma fase que eu vivi com o cabelo na parte de cima um pouco maior, porque foi como ele foi crescendo depois do Big Shop. Agora vamos pra 2017. E tem uma coisa, sempre que me perguntam assim, tá, mas é tipo 4, seu cabelo é 4A, 4B ou 4C? E trabalhamos com todos, tá? É muito comum o cabelo crespo misturar texturas, né? Misturar curvaturas. Aqui na nuca, o meu cabelo é mais 4A, ele tem mais definição. Aqui na frente já tem bem menos, já é um 4C. E outras partes, assim, de cima também já apresenta mais um 4B. Mas eu acho que ali por 2017, eu não sei se era a finalização que eu fazia, mas eu sinto que meu cabelo mostrava ser mais 4B ainda. Vocês não acham? Aí chegamos em 2018. Vocês sabem o que aconteceu em 2018 comigo? Eu simplesmente me tornei embaixadora Biostratos. Mas vamos do começo. Perceba, a lateral do cabelo começou a crescer. Não só a parte de cima, que já era mais alta, a lateral começa a crescer e esse cabelo começa a ganhar um formato mais arredondado ali em 2018. E eu também uso o cabelo muito sem definição, né? Inclusive, hoje em dia, eu sei a diferença que faz um corte pro caimento, pro seu desejo de imagem, né? E atravessa várias outras coisas. Mas, naquela época, eu nunca chegava no salão assim, ai, quero esse corte. Não, o salão era para parar as pontinhas, tirar as partes danificadas e manter o máximo de comprimento possível, mas eu mantinha ali aquele desenho que já existia do cabelo. E esse corte, assim, super redondinho, do jeito que eu usei em 2018, eu não faria novamente. Não é um corte que tem nada a ver com o meu desejo de imagem. Inclusive, já contei aqui pra vocês esses cortes mais populares no cabelo crespo cacheado, tipo corte coração, o corte redondo, que eu não faria novamente, porque são cortes que hoje em dia não estão nada alinhados com o meu desejo de imagem. Então é uma questão estética mesmo. Eu acho que para transmitir as mensagens que eu gostaria de passar com a minha imagem, não faz mais sentido, mas eu acho bonito, assim. Foi uma fase que eu vivi lá em 2018 e o cabelo tava bonito, tava encorpado, com muito volume, com menos definição, porque é natural da minha curvatura. E eu acho que esse cabelo tava bonito, mas assim, só uma fase, não pretendo cortar de novo nesse formato, porque hoje em dia eu sei que não tem nada a ver com a mensagem que eu gostaria de transmitir. 2019, já embaixadora Biostratos, há pouco tempo, mas já tava ali no time. O cabelo ainda bem redondinho, igual 2018, e sem franja. Mas eu acho que foi aqui que começou a surgir uma faísca do desejo pela franja. Por quê? Na verdade, a minha história com a franja é mais antiga, né? Eu queria ter franja desde novinha, desde mais adolescente e tal. Mas não fazia sentido, ou pelo menos me diziam, né, que não funcionaria no cabelo alisado, que não ia ficar tão bonito, que ia ser mais difícil de manter, porque é um cabelo que tá ali muito rente à raiz, principalmente próximo dessa raiz que tá crescendo, então ia ficar uma franja mais alta, enfim, o caimento talvez não ficaria legal, era o que me diziam, e eu acabei não fazendo, achei que não podia ter essa franja. Quando eu venho pro cabelo crespo, era uma coisa que ficava assim, sabe? Lá longe, que você pensa sobre isso, mas que você não sabe exatamente se pode colocar em prática. E aí, em 2018, eu começo a fazer esses penteados. Olha esse afropuff, já puxando uma franjinha. Então, eu começo a experimentar o meu cabelo dessa forma, apesar dele não ter franja oficialmente. Esse ano de 2019 foi quando o Biostratos lançou linha Cachos e Crespos, uma linha específica pensada para a nossa curvatura. E eu participei dessa campanha, tem fotos oficiais lindíssimas que eu tenho, assim, um apego emocional até. E veja que em 2019 eu também começo a me soltar mais em relação aos penteados.
Isso que a segurança e o cuidado com o nosso cabelo nos traz na vida real, na prática. Não é só sobre o seu cabelo estar bem cuidado, até porque a gente sabe, eu já repeti isso aqui pra vocês, cabelo bonito é cabelo saudável, mas isso também traz segurança, confiança para você se permitir experimentar a sua textura. Então tem Afro Puff com uma certa franjinha ali aparecendo, esse preso lateral que eu também acho muito bonito, esses twists na lateral do cabelo só de um lado, mantendo o volume. Gosto muito desses registros de 2019, são muito especiais para a história do meu cabelo como um todo. Agora bora entrar nos anos 2020, porque a gente já começa o quê? Ano de 2020, ano de pandemia. Então muita coisa aconteceu no mundo, né? No geral, mas com os nossos cabelos também. Cortar e tratar muito o cabelo em casa por conta do isolamento. E assim, no comecinho de 2020, ó como o meu cabelo tava volumoso, bonito, preenchido, grandão, né? Um comprimento legal. E foi nesse ano que eu resolvi oficialmente ter franjinha. E cortei franjinha em casa, com a ajuda de um amigo. Não me arrependo em nada desse corte, mas foi uma franjinha que foi cortada isoladamente. Eu só cortei a franja, literalmente, então não tinha um caimento do cabelo ao redor para preparar e chegar naquele comprimento, não. Era um cabelo que estava comprido, que estava grande, todo o resto, e no meio tinha um corte brusco. Não tinha camadas que chegassem até essa franja que estava bem curtinha. Mas eu usei e abusei dessa franja mesmo assim. Inclusive esse penteado que eu fazia, né, preso atrás e só a franjinha de fora, ainda hoje olhando, não é um penteado tão convencional, né? A gente não vê só a franjinha. Parece um penteado meio anos 70, anos 80, né? Tem uma cara meio retrô, mas eu achei ele tão lindo na minha curvatura. Quem sabe eu não experimento de novo um dia desses. Em 2021, a ideia da franjinha se fortalece, né? E as finalizações com o cabelo sem definição mesmo. E aí muita gente, inclusive, me mandava mensagem me perguntando: ah, você tira a definição com um pente, né? Você escova o cabelo depois de finalizado, como é que você faz? Você faz blowout? E não, na verdade o meu cabelo ele não tem essa definição toda naturalmente. E eu não estimulava, nem com gelatina, nem com gel creme, nada parecido. Então nesse momento, o meu cabelo só estava natural mesmo. Eu passava o finalizador, mas por cuidado, para manter o cabelo protegido e não para trazer uma nova curvatura, para texturizá-lo. Então ele ficava assim sem definição, que é como ele ficaria naturalmente se eu, por exemplo, só passasse um óleo. Franjinha curtíssima, mas contrastando ali com o cabelo que tava grandão, benza a Deus. Mas vê só a diferença que faz a partir do meio de 2018, quando eu me torno embaixadora, porque isso significa também que eu me torno consumidora ativa, porque eu passo a só usar produtos biostratos no meu cabelo crespo. Inclusive, se você for dar uma vasculhada aqui no meu canal, você vai ver que a partir desse momento, até as dicas que eu trago aqui para o canal são usando produtos biostratos. Então, como esses produtos que têm uma performance que funciona de verdade para o seu tipo de fio, que entregam saúde para o cabelo, te deixam mais segura, mais confiante, você acha o seu cabelo mais bonito e você se permite experimentar essa textura, você entende que o seu cabelo é natural, é bonito do jeito que ele é. E bora para 2022, porque nesses últimos 3 anos temos mais mudanças, mais linhas e produtos biostratos foram lançados nesse período que mudaram o meu jeito de cuidar, de finalizar o meu cabelo, e eu quero mostrar isso pra vocês na prática. O corte que eu uso em 2022 ainda é resquício dessa franjinha, que foi cortada antes, mas é uma franjinha que também já tá crescendo e ela vira parte da estrutura, quase que uma camada do meu cabelo e não mais uma franjinha. E olha no blowout o tamanho desse cabelo, isso é uma outra coisa também que aconteceu, né? Eu conheci linha força com pimenta, usei durante um tempo, meu cabelo deu um boom de crescimento, principalmente ali de 2018 para 2020, então 2021, 2022 foi só mantendo esse crescimento, mas é visível no blowout o quanto que o cabelo tem comprimento e o fator encolhimento acaba escondendo, né? Muito legal fazer esse vídeo, ver várias versões de joicinha com vocês. 2023, a primeira vez que eu fiz twist natural no meu cabelo. Isso aqui não tem extensão nenhuma e eu fiz esse penteado 100% sozinha. Eu fiz blowout no cabelo e depois fiz o twist. Inclusive eu fiz tutorial, postei tutorial pra vocês de como que eu fiz esse penteado. É um penteado protetor lindíssimo, que vez ou outra eu tô fazendo de novo. Ah, e aí temos a chegada, o marco também, né? A chegada do shag hair neste perfil, neste cabelo e neste canal. Gente, shag hair é o corte da minha vida. Já falei isso várias vezes por aqui.
O corte que eu me encontrei, assim, foi o shag hair. É um corte que traz o meu desejo de imagem, que tem uma jovialidade, mas ao mesmo tempo tem uma referência retrô. É um corte que traz camadas, que tem a franjinha que eu tanto desejava em ter e que eu ainda gosto muito de ver na minha imagem. Então, shag hair é um corte que eu já faço há alguns anos, desde 2023, como vemos aqui, e que eu pretendo continuar fazendo, porque eu amo. Começamos com uma franjinha maior, né? Vê que ela tá aqui na altura do meu olho, tem mais comprimento nessa franjinha, depois é que a gente vai diminuindo. E você vê que eu não mexi no comprimento em relação a 2022, continuo com volumão, o cabelo ainda sem tanta definição, mas agora com esse corte, com esse formato que puxa mais para as laterais, que traz certas camadas e que finaliza aqui numa franjinha mais curtinha. Chegamos ao ano passado, 2024, e eu não sei pra você que tá aí do outro lado em quanto tempo tá esse vídeo, porque eu tô falando bastante do lado de cá, mas pra mim, aqui, passou muito rápido. Assim, quase 10 anos já, estamos aqui no finalzinho do vídeo, porque começamos lá em 2015, mas já estamos em 2024. Aqui o shag hair continua reinando e é muito importante lembrar vocês que quando a gente leva um corte ou um penteado até como referência para um profissional reproduzir no seu cabelo crespo, mas a sua referência não tem o cabelo crespo, então a referência que você pega de um cabelo ondulado, uma outra textura, uma outra curvatura, esse resultado, ele vai ser adaptado para a realidade do seu tipo de fio. Foi o que aconteceu comigo, porque quando eu cortei lá em 2023 o cabelo num shag hair, a minha referência era Sara Oliveira, que tem um cabelo que tá mais pro ondulado, ali beirando o cacheado. Sara, que inclusive é minha amiga e trabalha hoje em dia no time de biostratos também. Quando eu levei essa referência, eu falei pra minha cabeleireira, eu quero essa ideia de movimento, essa ideia de jovialidade, essa ideia que traz um toquezinho, um ponto retrô ali, uma referência retrô. Mas eu não queria que ficasse no mesmo formato do dela, porque eu sabia que isso não era possível, que o meu cabelo ia ter outras características. A minha cabeleireira também entendeu muito bem isso e traduziu, né, essas referências que eu estava trazendo, esses pontos que eu mostrei pra ela que eu gostava muito de ver no cabelo de Sara, ela reproduziu isso no meu corte, respeitando a minha textura, a minha curvatura e por isso que ficou tão perfeito. Até hoje, muita gente me pergunta qual que é o corte do meu cabelo e eu continuo mantendo o shag hair. E é um shag hair adaptado para a textura do meu crespo. Então aqui outra lição que você vai levar desse vídeo. Além de bons produtos, é preciso conhecer bons profissionais para fazer a parte que você não vai fazer sozinho no seu cabelo. De vez em quando um blowout, um cabelo sempre com muito volume, bem preenchido, visivelmente saudável. Então não é aquele cabelo que tá ralo, você não vê uma ponta precisando cortar, é um cabelo que tem uma boa manutenção. E é um cabelo tão saudável que é um cabelo versátil, né? Você vê que eu uso de lado, que eu uso com franjinha, que eu uso sem franjinha, que eu uso com mais definição, com menos definição, de vez em quando um blowout, faço um afro puff, mas também faço penteado só com a franjinha solta, muito versátil mesmo. Ainda em 2024, tem o lançamento da linha Crespos e da linha Cachos. E esses lançamentos são muito importantes, são um marco nessa nossa linha do tempo, assim como lá em 2019, Cachos e Crespos foi, mas essas linhas específicas para o nosso cabelo dentro da Biostratos, e como eu só uso Biostratos, isso traz para o meu cabelo também novas possibilidades. E aqui, no finalzinho de 2024, você vê o meu cabelo completamente diferente, com uma finalização que traz mais definição. É nesse momento em que eu começo a usar a gelatina da linha Cachos na minha rotina capilar. E olha esse cabelo, em novembro de 2024, a primeira vez que eu experimentei a finalização só usando a gelatina da linha Cachos, que nesse momento ali era recém-lançada. Inclusive, tem vídeo aqui no canal e nos meus perfis com o tutorial de como eu fiz essa finalização. Eu não sou a pessoa que acha que definição é indispensável, que precisa ter, principalmente na finalização do cabelo crespo. Mas, se tiver definição e volume, eu gosto desse resultado. Então, a partir desse momento em que eu conheço a finalização com a gelatina da linha Cachos, eu começo a associar com o finalizador da linha Crespos, também recém-lançada naquele momento. Porque aí eu trago o brilho, o movimento, a maciez, a nutrição da linha Crespos, junto com essa definição da linha Cachos, que também é super leve, então eu não perco o volume. E é esse o resultado aqui que a gente vê nessa foto, que é um cabelo que tem o DNA da minha curvatura, nem todo lugar ele tá super definido, mas que ele tem uma certa estrutura que facilita também o meu day after. Eu acho que o melhor ano do meu cabelo crespo sempre vai ser o próximo,
próximo, porque eu tô sempre disposta a aprender um pouco mais sobre ele, levantar e ouvir também outras conversas, coisas que eu ainda não pensei, por mais que a gente pense, né, que já saiba de tudo, já sei todos os jeitos de finalizar, já fiz todos os tratamentos, sempre tem alguma coisa nova a se aprender. E eu acho que 2025 mostra muito isso. Acho que o cabelo tá no auge da beleza. Não sei como será em 2026, né? Será que eu apronto? Será que eu trago uma coloração pra esse cabelo? Fico pensando nisso também, mudar um pouco. Mas aqui em 2025 temos um cabelo que tá bem preenchido, um cabelo que tem muito comprimento. Eu gosto muito do tamanho que tá o meu cabelo, inclusive tô precisando renovar o corte, mas eu pretendo manter esse comprimento, porque eu gosto bastante. Olha esse afro puff cheio, alto, bem bonito, né? É um cabelo que também oscila nos resultados das finalizações. Eu vejo que tem algumas que trazem mais definição que outras. E o brilho impecável, assim, sem falsa modéstia. Se tem uma coisa que o meu cabelo é brilhoso e cheiroso e bem cuidado também. Olha essa foto aqui no blowout, olha como reflete o brilho desse cabelo. Não tem como não ter certeza de que esse cabelo está sendo cuidado com os melhores produtos e tratamentos. E eu acho que 2025 também traz um marco muito especial para essa linha do tempo, que na verdade foi uma conversa que eu abri meio que despretensiosamente por aqui, e vocês continuaram nos comentários, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas é uma conversa que eu pretendo trazer mais também, porque eu acho que a gente ainda tem muito o que entender, o que conversar, o que trocar sobre esse assunto, que são os penteados sem tração. E não só o penteado completamente sem tração, mas o penteado que não anula as características naturais do nosso cabelo crespo. Curvatura, textura, frizz, volume. Por que é que você se sente feia, desarrumada? Quem te ensinou? De onde vem isso? Até essa problemática social, racial, essa discussão que está por trás de tudo isso, né? De onde vem esse sentimento de estar feia, desarrumada? Por que que você associa o cabelo arrumado a esse cabelo que tem menos características de um cabelo crespo, um cabelo que tem uma raiz alinhada, que não apresenta uma curvatura, que não apresenta um volume, um frizz? Com certeza eu vou lembrar de 2025 por isso também. Olha como é bonito a gente analisar de fora e ver quanto tempo levou, como cada coisa tem o seu momento e como é preciso também passar por todos esses processos para chegar em novas discussões, em novas camadas de entendimento. Mas para isso é preciso ter uma base sólida, e por isso que eu acho tão importante que o cuidado com o seu cabelo antes da estética seja a prioridade. São 10 anos e nesse meio tempo a minha história, do meu reconhecimento, da minha individualidade com o meu cabelo crespo, atravessa a minha relação com bioextratos também. Então esse vídeo é muito especial pra mim e eu queria trazer pra vocês essa linha do tempo. Então foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido especial pra você também. Até sequei a minha garrafa d'água de tanto que eu conversei com vocês. A luz, ó, já tá caindo. Nesse vídeo eu falei um pouco menos sobre produto, né? Um pouco mais sobre a minha relação com bioextratos ao longo dos anos, mas eu vou deixar aqui na legenda o meu cupom para o caso de você fazer uma compra online no site ou no app da Bio. Você consegue aplicar o nosso cupom para ter desconto. E aqui no canal também já tem vários outros vídeos ensinando tratamentos, indicando os meus produtos favoritos, tudo sobre bioextratos. Então fiquem à vontade para dar uma olhada por aí. Um beijo e até a próxima!